certo? Então é o que está em Êxodo, né? A instituição da festa da Páscoa, que eles comemoravam no primeiro mês de Nissan. O que é o Nissan para os judeus? Que seria o primeiro mês do ano. Vamos falar assim, mais primeiro mês do ano. Como que a Páscoa vai na metade do ano? Queridos, eles não tinham um calendário. Na época eles não tinham calendário. Eles se orientavam pelos astros, o sol e a lua. Então, no mês de Nissan, o mês de Nissan é o mês da primavera, o primeiro mês da primavera. Então, quando Deus instituiu a Páscoa, ele pediu para ser lembrado este momento no primeiro dia da primavera, no primeiro mês da primavera, os primeiros 30 dias do ano. E que cai no meio do ano, para nós aqui, com esse nosso calendário. E por que a Páscoa não pode ser, uma data fixa? Para os judeus, essa é uma data fixa, mas como eles eram orientados pelos astros, principalmente pela lua nova, a lua, as suas estações, minguante, crescente, não tinha uma data fixa. Acontecia entre o mês de março e o mês de abril. Por isso que às vezes a Páscoa acontece no mês de março e passa até o mês de abril, certo? Então, essa é a explicação bíblica. E como Jesus, sendo judeu, ele não aboliu a tradição da Páscoa. Ele apenas aperfeiçoou para a eternidade. Porque se antes o povo judeu saiu da escravidão do homem, depois que Jesus ressuscitou, o homem saiu da escravidão do pecado. Porque Jesus mostrou o caminho da salvação, que é tirar o pecado do mundo. Como diz João, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Portanto, queridos, a Páscoa é um sinal visível do amor de Deus para conosco, em que a igreja vem com essa tradição até os dias de hoje. E por que a Páscoa é 47 dias? Porque quando se faz jejum, eu posso fazer o jejum o ano inteiro, me consagrar jejum o ano inteiro. Mas no dia do Senhor não se faz jejum. No dia do Senhor é um dia de respeito e abster-se de jejum. Contando-se 47 dias, também tem essa explicação, porque quando Jesus aperfeiçoou a Páscoa, e ele modificou o sábado para o domingo, porque tem uma passagem que ele fala que o Filho do Homem também é Senhor do sábado. Como ele é o Senhor do sábado, assim como ele instituiu a Páscoa dos judeus, ele também tem a capacidade de instituir outro dia de descanso. Então ele instituiu o domingo, ensinou isso aos apóstolos e hoje para nós, como nós vimos na história, certo? Então a Páscoa
nada mais é do que uma tradição judaica passado para o cristianismo por nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje transmitindo para nós pela igreja de Jesus Cristo, que Jesus Cristo fundou sobre a rocha, sobre Pedro. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Vou abrir um parênteses aqui para explicar, porque muitos falam, mas Jesus está falando dele. Tem dois erros aí que assola a Escritura, ele deixa de falar. O primeiro, Jesus não está falando de si, porque se ele estivesse falando de si, ele diria, sobre essa pedra edificarei minha igreja. E não diria, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Erro de português, porque se ele estivesse falando de si, ele falaria sobre essa. Essa é o modo demonstrativo, ele está demonstrando que ele seria a pedra. Ele não indicaria esta pedra, edificarei a minha igreja. Então ele está falando de Pedro, né? Ele edificou sobre Pedro a igreja dele. Segundo, é uma incoerência de Jesus, se ele estivesse falando dele, passar essa autoridade para Pedro. Eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares da terra será desligado do céu. A autoridade de Pedro, certo? Aí depois, mais para frente, ele fala, Satanás, Pedro, Satanás queria te ceifar e eu intercedi por vós ao Pai para que você confirme os seus irmãos. Esse confirmar os seus irmãos significa transmitir essa mesma autoridade para aquele que iria lhe suceder. Está explicado aí, certo? Aí mas pode falar, mas ele passou também essa autoridade, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e desligares da terra será desligado do céu para os outros apóstolos. Sim, meus irmãos, porque não foi somente a Pedro que ele formou o apóstolo, ou bispo, né? Hoje nós conhecemos como nossos bispos da igreja. Ele formou também mais 11. Mas a nenhum outro ele disse, eu te darei as chaves do reino dos céus. Então nenhum deles disse. Se você não se lembra, na ressurreição de Jesus, depois dele ter passado a quinta-feira santa, instituído a Eucaristia, instituído o sacerdócio, instituído a Páscoa nossa hoje, se você não se lembra, quando Jesus ressuscitou, que Maria Madalena e as outras mulheres foram no túmulo e viu aberto, elas foram correndo, comunicar aos outros discípulos, saíram correndo 2. Quais são os 2 que saíram correndo para ver essa maravilha? Foi Pedro e João. Pedro já era de idade, João era mais novo. Então João correu na frente, correu na frente, certo? Mas ele não entrou no túmulo. Quem que entrou no túmulo? Ele parou na porta por obediência à autoridade de Pedro, esperou Pedro chegar e entrar dentro do túmulo. Depois que Pedro entrou, João entrou atrás. Aí Pedro confirmou, realmente, Jesus ressuscitou. A igreja confirmou, Jesus ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. É isso que nós proclamamos até os dias de hoje na Páscoa. O aleluia da ressurreição de Jesus. Portanto, a Páscoa é cristã, vindo de uma tradição judaica que foi transformada por Jesus